O tema propriedades coligativas é um dos melhores para aulas experimentais. Isso porque é muito fácil de relacioná-lo ao nosso dia a dia. Sabemos que ao adicionar o sal na água, ela irá demorar mais para ferver. Sabemos também que ao adicionar o sal sobre o gelo, a solução formada ficará muito gelada ao ponto de não suportarmos o contato com a pele por muito tempo. Uma coisa é certa, olhando para esses exemplos, podemos afirmar que a adição do sal irá modificar a temperatura da água pura como conhecemos. O efeito tonoscópico é provocado quando observamos a diminuição da pressão de vapor em um líquido, quando adicionamos um soluto não volátil. O que determina a diminuição na pressão de vapor é a concentração de partículas do soluto presente na solução, ou seja, quanto maior a concentração da solução, maior será o abaixamento da pressão de vapor dessa solução. O objetivo desse subcapítulo é observar que, quando o soluto não volátil está presente, a pressão do vapor do solvente é inferior à pressão do solvente puro. Imagine um líquido em um recipiente fechado a temperatura constante. À medida que o líquido evapora, forma-se vapor, e em pouco tempo este acaba condensando. Quando os dois processos estão balanceados, não haverá mudanças na quantidade de líquido ou gás. Nesse momento, os dois estados passam a estar em equilíbrio dinâmico e podemos dizer que a pressão da fase gasosa sobre a fase líquida apresenta valor constante, que é então denominado a pressão de vapor do líquido. A pressão de vapor de um líquido, a volatilidade, é proporcional à temperatura e inversamente proporcional à intensidade das interações moleculares. Em relação às forças intermoleculares, quanto maior a atração entre as moléculas, menor a pressão de vapor, ou seja, menor a tendência de escapar para o estado gasoso. Observe a comparação entre a água e o etanol. Experimentalmente, iremos observar o que acontece à pressão de vapor da solução de cloreto de sódio à medida que aumentamos a sua concentração sob temperatura constante. Ao adicionarmos sal na água, essa substância se dispersa entre as moléculas do solvente. Essa interação se dá por meio de forças intermoleculares. Essas novas interações dificultam a vaporização do solvente. Isso faz com que a pressão de vapor nessa nova solução seja menor do que a pressão de vapor no solvente puro. O mais interessante é que as propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto. E mais, a quantidade de soluto não importa muito, pois se colocarmos mais sal, será ainda mais difícil de volatilizar, ou seja, a pressão de vapor será ainda menor. Concluímos que, quanto mais concentrada a solução, menos volátil ela será, e, portanto, menor será a sua pressão de vapor. A substância pura sempre terá maior pressão de vapor do que a sua mistura. As propriedades físicas da solução sempre serão diferentes das propriedades do solvente puro.